Olá, na aula de hoje nós vamos conversar sobre mediação de conflitos com o professor Daniel Seidel, que é mestre em ciência política e atuou nos últimos 2 anos na formação de policiais na Academia de Polícia Civil do Distrito Federal, justamente na área de mediação de conflitos. Olá, professor, como é que vai? Tudo bom? Olá, Luciana. É um prazer poder contribuir na formação de mais policiais e agentes de segurança pública no campo da mediação. É uma alegria realmente poder trazer e compartilhar nossa experiência de construção de uma cultura de paz justamente em áreas que às vezes as pessoas pensam que é a negação. Eu, pelo contrário, acredito que todo policial, toda pessoa que atua na segurança pública, esse, mais do que muitos outros que o dizem, é sim defensor e promotor de direitos humanos, porque garantem o cumprimento da lei. E muitas vezes as pessoas serem lembradas que precisam cumprir a lei é um papel chato, mas necessário para uma boa convivência social. E por isso que nós queremos sair dessa atuação negativa para uma atuação positiva ou proativa de todos os agentes de segurança pública. E nesse caminho, eu acredito que se coloca a mediação como uma ferramenta a mais. Não é a única, não é a solução para todos os males, mas é sim uma ferramenta muito simples, onde as pessoas capacitadas nessa ferramenta serão capazes de atuar de uma forma mais deliberada sobre esses conflitos e assim a gente ter uma sociedade mais pacificada e com pessoas compreendendo muito mais umas às outras. Com certeza, professor. Eu gostaria de começar justamente pelo conceito. O que é mediação de conflitos? Então, mediação é um método de resolução não violenta de conflitos, onde nós buscamos fazer com que as pessoas em conflito possam se colocar um no lugar do outro. Para quê? Para que a pessoa possa, então, gerar um diálogo produtivo. Mediação de conflitos não é simplesmente colocar as partes em conflitos para conversar. Porque se a pessoa não faz esse exercício que a gente chama de empatia, ou seja, de eu me colocar no lugar do outro, ouvir a versão que o outro tem do mesmo conflito que eu vivenciei, eu não vou chegar à compreensão e à disposição interna de poder encontrar uma solução que seja boa para mim e para a outra parte que está em conflito. Então a mediação busca justamente isso, uma solução que seja ganha-ganha, onde as pessoas que entrarem em conflito consigam chegar num acordo que resolva realmente o conflito. Pode ser que numa mediação nós precisemos de outros momentos para ajustar o acordo feito, mas é muito importante que a solução atenda a ambas as partes. É isso que pacifica. Diferente de outras soluções, onde você tem, de fato, uma solução para o conflito, mas não é uma solução duradoura. É uma solução onde aquela parte que se sente derrotada naquela resolução de conflito vai buscar um novo round, uma nova volta, onde ela vai buscar, de novo, ganhar alguma coisa. E na mediação, a gente busca atender aos interesses de cada parte e, com isso, então, as partes saem satisfeitas e, por isso, então, mais aptas a continuarem convivendo de uma forma tranquila, compreendendo as diferenças, porque a mediação ela não acaba com as diferenças entre as pessoas. Pelo contrário, faz com que nós sejamos mais tolerantes e, a partir daí, então, mais capazes dessa convivência social e dessa pacificação que a gente tanto busca. Ou seja, não é gestão de crise ou gestão de conflito. Quer dizer, como é que se diferencia da gestão de crise, por exemplo? Na verdade, quando eu falo em crise, eu tenho uma situação onde você tem uma mobilização emocional muito grande. Estou dizendo de um sequestro, estou dizendo de uma operação onde tem uma vida em eminente perigo, né, de risco de morte. Então, o que a gente busca? Nesses casos, aquela pessoa que às vezes é chamada como mediadora, na verdade, ela não é uma mediadora, ela tem uma posição. Ela quer demover aquele agente provocador daquele conflito do posicionamento em que ele se encontra. Então a pessoa vai com o interesse, o que é diferente da mediação. Na mediação, o mediador vai procurar uma solução que seja boa para ambos os lados em conflito. Nesse caso, o gestor da crise, o negociador ou até o próprio nome de mediador que eles utilizam, ele vai com a posição de demover. Utiliza, por isso, técnicas que têm uma capacidade de impactar emocionalmente o agente do conflito muito distinto do que a gente utiliza na própria mediação. Então, por isso que a gente sempre gosta de diferenciar. Gestão de crise supõe uma ação muito mais ativa do mediador
na perspectiva de demover o agente daquela provocação que está fazendo à ordem pública, à convivência social. Já na mediação, o mediador busca uma solução para que ambas as partes saiam satisfeitas. No caso de uma gestão de crise, nem sempre nós temos o atendimento do interesse daquela parte que está provocando aquele conflito, justamente porque, numa avaliação social, aquele interesse ele é ilegítimo diante da situação que foi criada. No caso de um sequestrador, por exemplo. Exatamente. Né? Você tem ali o interesse, o foco maior em preservar aquela vida. E na mediação, você não tem um grau tão grande de risco, a gente fala risco de vida, mas é risco de morte de uma das partes. É um conflito vital para as pessoas, na mediação que a gente enfrenta, mas você tem uma capacidade de diálogo ainda encontrada. Muitas vezes, num processo desse sequestro, você tem um sequestrador que está há horas sem se alimentar ou até sob a utilização de alguma substância tóxica que o impede de ter uma capacidade racional. Então, na gestão de crise, a gente trabalha com técnicas de desmobilização emocional desse agente e muito distinto do que a gente trabalha na mediação, na perspectiva de respeitar e acolher o que aquela parte em conflito está trazendo, porque geralmente, muitas vezes, o lado do conflito acha que o outro lado não tem legitimidade nenhuma. E quando a gente começa a conversar, a pessoa vai percebendo que tem razão de ser. É uma perspectiva, é uma visão que aquela pessoa não tinha. E com a mediação a pessoa então é capaz de entrar nesse lugar do outro e aí sim encontrar uma medida adequada àquela resolução de conflito. Professor, existem outras formas de solução, vamos dizer, de resolução de conflitos, né? A arbitragem, a conciliação judicial, mecanismos aí da justiça. Em que se diferencia a mediação de conflitos desses outros mecanismos? Isso. Então, a mediação ela se diferencia da arbitragem, porque na mediação, uma das pessoas vem buscar o mediador, às vezes a pessoa vem até se queixar do conflito que está vivenciando. E a pessoa, ao invés de simplesmente acolher aquela queixa e dar conselhos, ela propõe. Você aceita participar de uma mediação de conflitos? E aí as pessoas, a partir daí, vão procurar, o mediador vai procurar buscar outra parte para ver se ela também aceita. Então, na mediação tem que ter adesão de ambas as partes e o mediador vai atuar como alguém que vai facilitar a comunicação das partes em conflito. Já na arbitragem, as pessoas buscam uma terceira pessoa, o árbitro, que vai, como um juiz de futebol, dar o apito final naquele jogo. Ou seja, o árbitro vai escutar também cada uma das partes, mas a partir da sua compreensão do conflito, ele vai dar uma solução. Essa solução pode ser prejudicial para um dos lados, pode ser vantajosa somente para o outro lado, mas, enfim, a solução que o árbitro encontrar vai ter que ser acatada porque as pessoas assinam um contrato prévio. Na mediação, nós temos a assinatura do acordo final. Então, você tem, de fato, diferenças muito importantes. Eu queria destacar que a principal diferença é que o mediador não dá a solução para o conflito. A solução para o conflito nasce das partes conflitivas, enquanto na arbitragem a solução sai do árbitro. Diferente também da conciliação judicial, porque a conciliação judicial, se ela não funcionar nos juizados especiais, ou principalmente na justiça trabalhista, você tem o recurso a continuar, a prosseguir no processo judicial. E geralmente o conciliador, ele também força um pouco a barra e nem sempre a solução conciliada, ela atende a ambas as partes. Às vezes atende mais uma, atende mais a outra, até pela própria concepção, por exemplo, da justiça do trabalho, que é de meio que proteger e tutelar o trabalhador. Então, o conciliador, nesse caso, sempre está preocupado em ver o lado de uma das partes, o que não acontece na mediação. Na mediação, realmente, o mediador procura esse equilíbrio, né, para que as partes possam encontrar uma solução que seja boa para ambas. E no caso da conciliação judicial, essa solução não pode ser aceita só pelas partes, tem que ser aceita também pelo conciliador. Quer dizer, é como se o conciliador entrasse como uma terceira parte envolvida também, o que não é o caso aqui, né? Aqui o mediador, ele atua, mas ele não é parte que vai dar a sua opinião sobre a resolução que foi encontrada. Ele vai simplesmente questionar para testar se a solução encontrada realmente está atendendo a ambas as partes, se é uma solução ganha-ganha,
porque a partir daí, então, nós temos a resolução efetiva do conflito. Quer dizer, as duas partes têm que estar satisfeitas, né? Exatamente. Tipo... Mesmo sabendo que tem renúncias nesse caminho a fazer. Sim, né? dos dois lados. Dos dois lados. Então... Que tipo de situação nós podemos utilizar como exemplo em que a mediação de conflitos é uma ferramenta melhor? Favorável. Favorável. Né? Então, eu sempre digo, mediação não é remédio para todos os males. Né? Então, são conflitos onde as pessoas já vivenciaram o auge do conflito e já estão, então, um pouco mais tranquilas, na verdade. A gente não faz resolução ou mediação de conflitos a sangue quente, que eu sempre chamo assim. Não faz resolução de conflitos se uma pessoa está tomada por alguma substância, ou principalmente na periferia e outros centros também, nós temos o uso de alcoolismo, o uso de drogas. Então, se a pessoa não está na sua faculdade mental plena, nós não temos possibilidade de fazer mediação. E a gente utiliza a mediação principalmente em conflitos onde aquela relação é uma relação permanente. Então, conflitos familiares, seja entre pais e filhos, entre marido o próprio e mulher, casal, entre vizinhos, entre pessoas, colegas de trabalho, entre chefe e subordinado, entre relações de consumo, entre pessoas de uma certa comunidade com um agente público daquela comunidade, administrador regional, o prefeito, um deputado. Então, ou seja, entre partes que mobilizem situações que podem ser encontradas para elas uma solução desde a perspectiva de um diálogo. Né? Também nas escolas. Né? Eu acho que um outro ponto, nós temos uma experiência muito importante de resolução de conflitos no ambiente escolar, porque é um ambiente onde os conflitos se multiplicam, na verdade. Então, ou seja, são relações que depois do conflito, as pessoas, por obrigação ou por desejo, vão continuar convivendo. Né? Então, é nesses casos que a gente utiliza a mediação. Então, com um foco concreto na mediação, você pode, então, ter um uso muito ampliado dela. Agora, se a gente quiser extrapolar a possibilidade que a mediação tem, então ela perde a sua validade e, ao invés de ser um mecanismo de resolução, de fato, se transforma num mecanismo de não promoção dos direitos das pessoas. Como é que isso pode acontecer? Então, quando numa solução, por exemplo, de violência, então a vítima, por exemplo, ao invés de ser estimulada a buscar o resgate daquela perda que teve por mecanismos judiciais, é convencida a se acomodar. Submissão da parte mais fraca. Isso não é mediação de conflitos. Então, por isso que eu sou muito cuidadoso em dizer qual que é o uso da mediação, porque senão você tem, na verdade, uma privação de direitos. E a mediação, na concepção que a gente utiliza no Brasil, é uma mediação que promove os direitos. Inclusive, a gente orienta os mediadores, as mediadoras, para que sempre no início da mediação informem as partes quais são as possibilidades, quais são os recursos que podem ter em nível judicial, para que as partes compreendam que elas estão fazendo uma opção pela mediação. E isso é que dá força à mediação, porque aí as pessoas fazem uma adesão. E essa adesão dá legitimidade para o mediador, então, ter o poder necessário de conduzir o processo e não de buscar uma solução para aquelas partes em conflito. Né? Professor, nós podemos falar em condições básicas, requisitos básicos para a mediação acontecer? Um pouco do que a gente falava anteriormente, né? Quer dizer, as pessoas precisam ter passado aquele nível de mobilização da emoção, de forma que elas possam ser capazes de dialogar novamente. As pessoas estão feridas, estão magoadas, estão chateadas, mas pior do que ficar nesse sentimento é não ter uma solução, porque outros turnos e com uma potencialidade de violência maior podem ocorrer se uma solução não for buscada para o conflito. Então a mediação entra nesse momento, para que ela impeça que novas rodadas do conflito possam gerar situações de violência. Mas então ela precisa encontrar as pessoas um pouco mais tranquilas já, capazes de escutar a outra parte, capazes de serem escutadas também, porque uma grande dificuldade que as pessoas têm é de não serem ouvidas nos conflitos. Né? Infelizmente, a nossa cultura não colabora nessa perspectiva de que as pessoas busquem um entendimento e se tolerem, na verdade. Na maioria das vezes, uma pessoa começa a falar, a atitude das outras é virar a cara, é sair, ou seja,
serem indiferentes com a demanda que aquela pessoa está apresentando. E isso é terrível, por isso que a gente sempre fala, as pessoas precisam estar com essa adesão feita, ou seja, eu aceito participar, eu aceito buscar uma solução não violenta para o conflito. Se não houver isso, nós não temos mediação. Isso tem a ver com a escuta ativa? Exatamente. Na verdade, essa escuta ativa é uma técnica que a gente desenvolve, né? Porque muitas vezes a gente pensa que escutar as pessoas é simplesmente, bom, pode falar e eu estou aqui todo ouvidos. A escuta ativa supõe uma valorização do que a pessoa está dizendo, usar frases curtas, sem fazer juízo de valor. Isso tá para certo, o mediador, tá né? errado. É uma técnica do mediador na escuta de cada uma das partes em conflito, né? A gente utiliza principalmente a escuta ativa em 2 momentos. Na pré-mediação, que é o momento em que o mediador senta com cada parte em separado. Ele vai explorar a história do conflito, que as pessoas, quando estão no conflito, quando vão relatá-lo, elas colocam fatos fora da ordem histórica, cronológica, então elas são muito tomadas pelo sentimento, querem desabafar. Então, esse é o primeiro momento que o mediador tem. Senta com um lado e senta com outro lado. Para buscar o quê? Entender qual é o conflito, qual é a versão do conflito que aquela pessoa tem, porque na maioria das vezes o que a gente percebe? Tem um dito popular que sempre existe assim, tem o meu lado, o seu lado e o lado da verdade. Ou seja, muitas vezes a pessoa toma aquilo que ela percebeu do conflito como a verdade absoluta. E quando o outro lado traz a versão, a pessoa nunca se deu conta que poderia existir uma outra versão daquele mesmo conflito. E quando isso acontece, então a pessoa começa a compreender que o mundo é muito além daquilo que ela consegue perceber. E aí sim consegue ter a capacidade de se mobilizar. Porque nós não temos resolução não violenta de conflitos, a mediação de conflitos, se a pessoa não se mobiliza para uma solução, né? Por isso que é muito importante, então, que a gente tenha esse momento da escuta ativa, onde a pessoa se sinta compreendida. Eu não vou falar que a pessoa está certa nem que está errada. Eu vou dizer, eu estou compreendendo o que você está me dizendo, eu reconheço o sentimento que você está mobilizando, e às vezes eu faço uma afirmação completamente contraditória com o que a pessoa disse, para a pessoa reagir e falar, não foi isso que eu disse não. Ou seja, para a pessoa elaborar o conflito. Porque quando a pessoa é capaz de falar sobre o que aconteceu com ela, o que ela vivenciou, então ela é capaz também de se mobilizar numa solução, né? Tem um dizer muito importante que vem da cultura budista e de outras culturas orientais também, que diz o seguinte, quando eu sou capaz de fazer a pergunta, estão dadas as condições da resposta. Agora, se eu não consigo nem me questionar, me perguntar, eu não tenho nenhuma possibilidade de ter a criatividade necessária de encontrar uma solução que seja nova para conflitos antigos ou para conflitos novos também, né? Então, e a gente sempre faz, o que a gente chama de provocação no protagonismo das pessoas. Ou seja, as pessoas, muitas vezes no conflito, elas se infantilizam, se acomodam, querem que alguém desça do céu para resolver o seu conflito. Se vitimiza demais. Se vitimiza, essa é a palavra, né? E o que a gente mostra? Que a pessoa, por mais que ela tenha sofrido uma ação, ela é capaz de mobilizar sua energia e é capaz de dizer a sua palavra. E fazendo isso, ela é capaz de chegar até o outro e mobilizar o outro para que possa compreender o que está acontecendo com ela. Então, isso não se faz numa atitude passiva. E aqui eu diferencio passividade de pacifismo. Quando a gente busca pacificar, eu estou buscando mobilizar as pessoas em busca de uma solução. Quando eu vejo pessoas passivas, eu vejo pessoas acomodadas, esperando que caia uma solução do céu. Então, o que nós queremos é que as pessoas sejam pacíficas e não passivas. Porque se não tiver um mínimo de agressividade nessa busca de uma solução, nós não temos solução nenhuma possível. Você tem uma baixa no nível da mediação e as pessoas acabam se acomodando. E isso é muito próprio da nossa cultura, porque nós sempre fomos acostumados a ter um grande pai, um grande mestre que soluciona os nossos conflitos. Mas quando a gente vê na vida real, nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida. E é isso que a gente faz na mediação. Provocar aquela mulher, aquele homem, a perceber que eles podem construir uma vida diferente, um relacionamento diferente, mas isso não vai acontecer se não tiver o compromisso e o comprometimento em sair do lugar da acomodação e buscar uma outra posição, uma outra solução para aquele problema que elas estão enfrentando. O senhor começou a falar um pouco da técnica, né? Quando a gente falou sobre sim. a escuta ativa. Quais são as técnicas? Qual é o passo a passo para a mediação de conflitos? A gente chama de 5 momentos. O primeiro momento, ele se realiza pelo menos 2 vezes.
é a pré-mediação. É quando o mediador senta com cada parte em separado para compreender a versão de cada um dos lados. Depois nós temos o início da mediação. É quando o mediador, já com as duas partes presentes, relembra as regras combinadas, não vale xingar, não vale usar palavras ofensivas, vamos ter uma atitude de diálogo, vamos respeitar o tempo de cada um vai ter o mesmo tempo e vamos guardar segredo do que for combinado aqui. Ou seja, na mediação nós não temos plateia, porque senão cada uma das partes começa a fazer o que a gente chama jogar para a plateia, ou seja, fica querendo ter torcida organizada. Então o conflito é feito num ambiente tranquilo, calmo e neutro. Geralmente a gente não faz a mediação no mesmo local que aconteceu o conflito. A gente busca um lugar que seja tranquilo, que as pessoas não sejam interrompidas e que as pessoas também não fiquem expostas, né? Não podemos fazer mediação numa praça pública, não é espetáculo, é de fato uma busca sincera de uma solução pacífica para o conflito. Então, recordando, pré-mediação, o mediador senta com cada parte em separado, o início da mediação, quando as duas partes estão juntas, onde se recorda as regras e se estabelecem e tem adesão das partes a essas regras. Depois, a escuta ativa, onde o mediador proporciona que cada parte relate o que aconteceu, qual que é a sua versão dos fatos e, uma coisa muito importante, quais foram os seus sentimentos. Sem que cada um desenvolva aquilo que a gente chama de mensagens eu me senti chateado, e seja bem preciso naquele momento em que você se levantou. Então, você vai ser bastante preciso, isso tudo a gente combina na pré-mediação, de forma que o outro possa se sensibilizar com a versão de cada um dos lados. E aqui o mediador tem que ser muito firme, porque as pessoas querem interromper o outro falando, e a gente sempre recorda, olha a nossa regra. E se for o caso, a gente até suspende a mediação, dá um tempo para as partes esfriarem a cabeça de novo, para voltar à mesa. Então o mediador, ele controla o tempo inteiro o processo da mediação. Então, a segunda parte nesse momento é a escutativa, depois buscando soluções. Então a gente pergunta para cada parte, o que você poderia ter feito e não fez, e por isso o conflito se perpetuou. Então, é o quê? É uma tomada de consciência. As pessoas sempre se dão conta que tem coisas que poderiam ter feito. Poderiam ter ligado novamente, poderiam ter uma atitude de maior humildade naquele momento. E sem essa tomada de consciência, a gente não cria as condições para uma solução para aquele conflito. E, finalmente, a última parte é firmando compromissos. Então, geralmente, a gente gosta de colocar no papel, né? E cada parte assinar, mesmo que seja um papel, esse papel não tem valor judicial, ele tem um valor de resolução para aquelas partes em conflito. Por que é importante escrever? Porque quando a gente vai escrever, nós deixamos as coisas claras. A gente deixa cada parte com o seu compromisso. Porque depois, se a gente não fez isso, não foi bem assim que eu falei. E quando está escrito, não tem jeito. Aí o mediador lê para as partes e, se houver concordância, as partes assinam e a gente conclui aquela mediação. Com exceção da pré-mediação, esses outros 4 passos são feitos num mesmo dia? Qual é essa questão do tempo para mediar os conflitos? A nossa duração média desses 4 partes, com as 2 partes em conjunto, vai de 1h30 a 2 horas, né? Só isso? E claro, quando corre tudo normal. Quando as pessoas se inflamam muito, então às vezes a suspensão, a gente só retoma isso no outro dia. Eu já fiz mediação, só para ir para o outro extremo, que durou 20 horas. 10 horas num dia e 10 horas no outro. Mas nós chegamos a uma solução. Então, na verdade, o mediador tem que ter uma disposição muito grande de escutar as partes e fazer com que as partes... Porque o que acontece? Às vezes as pessoas estão sem dialogar muito tempo. E tem muita coisa para ser dita. Mas para ser dita e para ser escutada. Para ser ouvida com profundidade. E não simplesmente ser dita e ser desqualificada, ser dita e ter a indiferença do outro. Então, por isso que pode ter um tempo, mas a média que nós temos utilizado nas resoluções, nas mediações comunitárias, tem sido entre 1h30 e 2 horas. E quase sempre, como faltam espaços públicos para mediação, nós estamos nessa conquista desses espaços, geralmente a gente faz a mediação no salão de uma igreja, seja católica, evangélica ou de outra religião. A gente faz isso na casa do próprio mediador, porque geralmente não é bom fazer na casa de nenhuma das partes em conflito. Porque cada um, quando vai na sua casa, se sente meio
senhor, dono da situação e não se move, né? A gente também tem feito muitas mediações em ambientes de escolas também. A gente conversa com os diretores, com os coordenadores e eles abrem esses espaços também para a gente fazer as mediações lá. Geralmente é uma combinação feita diretamente, sem muita conversa, sem muita divulgação, porque o que a gente está buscando é resolver o conflito entre aquelas duas partes. E não fazer propaganda, conversa fiada, como a gente diz, com aquela situação que está sendo de muito sofrimento, né? As pessoas não buscam a mediação se a situação não for importante para elas. Então, geralmente, elas buscam já quando tem um grau de mobilização de sentimentos negativos, de rancor muito grande, e demover as pessoas desse sentimento tem uma ginástica aí muito importante a ser feita, e a ginástica principal é o diálogo. O senhor pode exemplificar assim, algumas situações que o senhor já mediou para que os agentes de segurança pública possam ter uma ideia de como isso acontece? Então, nós mediamos a situação, por exemplo, entre uma pessoa que tomou um empréstimo, isso é muito comum nas nossas comunidades, né? Ela teve uma possibilidade de quitação da casa e tomou um empréstimo com a madrinha de casamento, com quem a pessoa tinha muito. Então, era um casal que o esposo era gerente de uma loja, tinha uma situação de emprego regular, né? Só que não tinham possibilidade de tomar um empréstimo e a madrinha, como era servidora pública, tinha um empréstimo consignado em melhores condições, e aí, o que ela fez? Ela veio e tomou esse empréstimo em nome nome dela mesma, que desconta no contra-cheque, com o compromisso do pagamento. No princípio, então, com isso, o casal quitou a sua casa, quer dizer, um sonho, todo mundo quer a sua casa própria, quer dizer, tem uma legitimidade muito grande nessa busca, nessa procura. Foram feitos 5 pagamentos normais, só que depois do 5º pagamento, o esposo ficou desempregado. E eles ficaram buscando formas de encontrar um jeito de pagar a professora aquele empréstimo. Só que o que fizeram? Não conversaram. Passou 1 mês, passou 2 meses. No 3º mês, a madrinha, então muito amável, quase acabou, se encontrou com a esposa e xingou a esposa de quase todos os nomes do nosso vocabulário popular, né? E com isso, então, se criou uma situação muito ruim e essa professora foi se queixar, então, com uma colega de trabalho, que conhecia o nosso trabalho de mediação de conflitos. E a professora falou, você quer ajuda para resolver esse conflito? Eu falei, é o que eu mais estou querendo, porque, na verdade, eu chego em casa, aí tem o meu marido, tem o esposo, tem os meus sobrinhos que moram lá comigo, que me jogam na cara. Mas a senhora foi muito besta, quer dizer, então é um martírio. E foi assim que nós chegamos nessa professora, e aí nós depois chegamos em contato com o casal, e nós conseguimos então fazer com que eles estabelecessem. E o que ele tinha? Sentimentos. De um lado, da professora, uma perda muito grande, porque tinha perdido a relação de amizade que tinha anteriormente, tinha um sentimento também de dívida, porque aí a dívida só estava rolando no banco, ela tinha um orçamento pesado também para bancar enquanto família, e do outro lado, vergonha, desprezo, né? E foi com a mediação de conflitos que nós conseguimos chegar, houve o refinanciamento da dívida e houve o resgate do relacionamento entre essas pessoas. E essas pessoas hoje são eternamente agradecidas. E chegou num ponto tal que nas últimas prestações, a professora nem quis mais que eles pudessem pagar. Ou deu seja, de presente. Deu de presente, porque a principal perda que eles tiveram, na verdade, foi justamente aquele relacionamento cortado, aquele relacionamento partido. Se fosse buscar uma solução judicial, certamente teriam. Certamente teria que ter a venda da casa, né? Ou seja, aquele sonho e aquilo que mobilizou toda a energia para fazer esse movimento ia ser desfeito, ou seja, ia haver uma perda muito grande. Com isso, a professora conseguiu pagar suas dívidas, ter esse questionamento. Claro, isso não foi um processo, o pagamento dessa dívida levou 2 anos e meio, 3 anos, porque teve que se redimensionar a prestação, que era muito alta, na verdade. O que faltou desde o princípio? Diálogo, né? Então, assim, uma solução simples, que poderia ter virado caso de polícia, mas que não virou, porque no meio desse caminho, então tinha gente que conhecia o trabalho da mediação de conflitos e pôde oferecer.
E é engraçado porque a pessoa que foi procurada na escola também tinha formação em mediação de conflitos. Mas só que como ela era amiga da professora, ela falou, eu não posso fazer essa mediação. Porque o mediador, ele não pode ter, ou ele tem relação com as duas pessoas, ou ele, de fato, tem que ser uma pessoa que seja desconhecida. Pode até ser uma liderança que tenha conhecimento da comunidade, mas que não tenha ligação e vínculo afetivo com nenhuma das partes. Porque assim a gente consegue fazer com que a mediação seja equilibrada. Professor, para concluir a nossa entrevista de forma breve, eu queria que o senhor passasse uma mensagem para os profissionais de segurança pública que estão nos assistindo agora, exatamente sobre a importância da mediação de conflitos e o perfil que um bom mediador tem que ter. Então, eu acho que nós temos a necessidade de um novo perfil dos profissionais, dos agentes de segurança pública. E nessa perspectiva, eu acho que tem que ser pessoas com uma capacidade maior de escuta da comunidade. Então, eu firmei muito aqui nessa nossa entrevista sobre a escuta ativa. Eu acho que essa é a primeira qualidade de um profissional de segurança pública que queira atuar na mediação de conflitos. Ou seja, que a pessoa escute para que possa compreender o lado e a versão de cada uma das partes do conflito que chega ao balcão de uma delegacia de polícia, a um conflito de trânsito, a uma relação de vizinhança e que a partir daí então busque ser um mediador. Uma pessoa que busque uma solução que seja boa para ambos os lados. Ou seja, cada profissional de segurança pública pode ser um agente de construção de paz na sociedade, desde que ele tenha essa capacidade de escutar, de compreender e de buscar esse entendimento, essa compreensão entre partes em conflitos. E eu acredito que isso já aconteça e nos cursos que eu tenho trabalhado com policiais e com agentes, servidores da segurança pública, eu percebo que isso é uma prática recorrente, só que até então não tinha o reconhecimento que nós estamos procurando dar agora com a técnica da mediação de conflitos. Então a mediação é mais um recurso para você, né, que é agente de segurança pública, que é policial, utilizar no seu trabalho, no seu cotidiano, e você vai colher muitos frutos desse trabalho, porque aquele conflito que é recorrente no balcão da delegacia, na atuação, no chamado do 190, vai ser um conflito que, uma vez mediado, vai ter uma solução que realmente vai ser duradoura e eficaz para a solução dos problemas da comunidade. E aí, com certeza, nós teremos mais tempo para cuidar de outros conflitos que muitas vezes não são muito aparentes, mas que são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, né? Muitas vezes, os grandes causadores de conflito, eles não estão à mostra. Eles têm que ser buscados e desvendados, porque esse é um conflito muito maior, estrutural da nossa sociedade e que eu acredito que os agentes de segurança pública também têm que se dedicar a eles. Muito obrigada pela sua presença, professor. Nós conversamos com o professor Daniel Saidel sobre mediação de conflitos. Até o nosso próximo encontro.